diferente. A pessoa passa anos e anos, muitas vezes, na igreja e permanece do mesmo jeito. Não vê um progresso na vida da pessoa. Não vê um desenvolvimento na vida espiritual da pessoa. A pessoa está sempre ali, só vai para o culto, assenta, volta, ouve o culto, sempre a mesma coisa, mas não houve uma mudança, um crescimento, um desenvolvimento na vida espiritual. Eu quero ler com vocês também, para nós entender melhor isso. Vamos ler aqui rapidamente no livro de Hebreus. Olha só o que está escrito, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Olha o que está escrito. Olha só, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Observe, ele está falando aqui de um grupo de pessoas que já está há tempo tendo a oportunidade de se relacionar com a palavra de Deus, com o Senhor, que já tinham conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, que já há muito tempo estavam na caminhada no Senhor, conhecendo os princípios do Senhor em parte. No entanto, eles permaneciam como crianças espirituais. Não tinham discernimento da vontade de Deus como deveria ter, por causa que era criança. E não é diferente no nosso dia. Tem muitas pessoas que há muito tempo, apesar do tempo de ser crente, permanece criança espiritual, não discernindo os propósitos de Deus, não discernindo o chamado de Deus, não compreendendo a morte, o sacrifício do Filho pelo qual ele morreu, quais os valores disso para a humanidade. Então, a pessoa fica presa, sufocado naquele nível espiritual e não consegue crescer mais. Vamos ler ainda 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 em diante, para nós continuar entendendo esse tema. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Novamente, Paulo fala sobre criança. Obviamente, está fazendo uma comparação. Vamos continuar lendo. Verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, por que Paulo está se referindo aos crentes da igreja como crianças? Apesar de ele já ter ensinado, instruído, eles permaneciam como crianças espirituais. O versículo 3, nós vamos ver que o povo, os irmãos estavam brigando, havia contenda, havia inveja, havia discussão, divisão, ou seja, ficando de lado aí o segundo grande mandamento, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é ama a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. A lei e toda a Bíblia depende desses dois mandamentos. Cumprindo esses dois mandamentos, obviamente nós vamos estar enquadrados dentro da doutrina bíblica, a palavra de Deus. Então Paulo diz, vocês estão como os homens, ou seja, os homens que está se referindo aqui são os homens que ainda não se converteram a Cristo. Eles, apesar de estar em Cristo no momento, estavam tendo a atitude de pessoas que pareciam não conhecer a Cristo. Atitude de criança, comportamentos de criança. E não é diferente no nossos dias, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse comportamento, vivem em contenda, o coração, a pessoa é cheia de maldade, a pessoa é cheia de intriga, que julga, que condena, e assim a pessoa permanece no estádio de criança espiritual. O ministério não desenvolve, a vida espiritual não desenvolve, e a pessoa permanece há anos, mas da mesma maneira dentro da igreja. Então isso é muito sério. Então, por que a pessoa sufoca a palavra de Deus? O que é o sufocar a palavra de Deus? O pecado. É os deleites da vida, os prazeres que são pecado que sufocam. E a gente permanece
criança espiritual, não cresce. Pois uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, entendendo, 2 Coríntios 5,17, que somos uma nova criatura, e sendo assim, o próximo passo é capítulo 8, versículo 1 de Romanos, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Sendo uma nova criatura, já não há mais nenhuma condenação sobre a vida daqueles que se arrependeram genuinamente, que nasceram, que foram regenerados e que entregou a vida para Jesus. Não há condenação mais sobre a sua vida. No entanto, devemos entender que temos que permanecer no estado onde nós vamos continuar sendo guiados pelo Espírito de Deus. É o que o capítulo 8 de Romanos, verso 1, está dizendo. Não há condenação sobre aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que andam segundo a carne, eles permanecem presos no pecado. Então, é importante nós entender esses princípios, para que nós possamos crescer espiritualmente, não sufocando a palavra que nós recebemos, mas a palavra deve ter liberdade na minha vida e eu venha crescer através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus que está em nós, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo, ele faz uma pergunta retórica. Ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele faz a pergunta no versículo 1 do capítulo 6 e responde no versículo 2 do mesmo capítulo. Então, observa, nós vamos permanecer